Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na TV Ops, Canal 10 e também no Facebook, nas redes sociais. Estamos com Sexo e Prosa para falarmos sobre divórcio e novos relacionamentos. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, Beatriz Peixoto. Ela é nossa psicóloga, é formada em teoria cognitivo-comportamental e em educação sexual. Beatriz, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. Hoje eu espero contribuir um pouquinho sobre esse tema, né? Muito bem. Falar sobre divórcio, falar sobre novos relacionamentos, isso é algo que as pessoas já vêm assim de algum tempo, já tendo muito esses relacionamentos novos, esses divórcios também. Isso tem afetado as pessoas quando ela vai ter um novo relacionamento? Com certeza, né? As pessoas, elas hoje são muito imediatalistas. E a gente troca de relacionamento e vai encarretando um em outro, e isso afeta. Pode afetar positivamente ou negativamente. Bia, por que o índice de separação no segundo relacionamento ele é maior? Então, alguns teóricos eles defendem que o aumento do divórcio ele vem ocorrendo muito nos últimos tempos. Por quê? Sim. Não é porque as pessoas deixaram de acreditar no relacionamento, no É, casamento. porque alguns dizem assim, né? Já deixei de acreditar, e aí eu Isso. não quero mais ter um novo relacionamento. Isso não é Não, verídico. muitas vezes dizem, monogamia está falida, né? Ah, E na verdade não é isso, na verdade é muito pelo contrário. As pessoas elas têm colocado muitas expectativas nos relacionamentos e essas expectativas, quando elas não são alcançadas, vai para uma nova relação. E aí sempre mudando de relacionamento para que as expectativas pessoais elas sejam alcançadas. Só que o que acontece? Nem sempre essas expectativas elas são reais, são alcançáveis, são possíveis. E aí as pessoas se frustram porque não têm mais a paciência de sentar, conversar, tentar resolver uhum, esse relacionamento. E ainda tem uma questão muito séria, que a gente sabe, o luto do fim do relacionamento. sim. Quando não supera o luto do relacionamento anterior e já parte para um novo relacionamento, a tendência desse segundo não dar certo novamente é muito grande. Geralmente é preciso as pessoas elas não se curam em um Uhum. relacionamento e muitas vezes elas já vão para outro relacionamento e vão levando muitas coisas daquele relacionamento anterior. E isso vai dificultando, né? Com certeza, enquanto essas feridas passadas, esses problemas do passado não são resolvidos e Uhum. trazem para essa nova relação, acaba tendo sérios problemas, porque o passado acaba refletindo nesse presente e posteriormente num futuro. E o que as pessoas querem é que relacionamentos deem certo, que o casamento ele venha para agregar, para trazer felicidade. E quando isso não é resolvido, muito pelo contrário, você não consegue nem ser feliz sozinho nem com outra pessoa, né? É por isso que é tão importante essa busca desse olhar para dentro, não é, Bia? Uhum. Para que essa pessoa possa compreender o que foi bom, o que não foi bom nessa outra relação, começar a se melhorar, porque a partir daí ela vai ter um relacionamento mais saudável, um outro relacionamento. Exatamente, com certeza. Eu acho que a grande questão das pessoas hoje, quando um relacionamento chega ao fim, é buscar um culpado. Sim, E aí eu tenho até me preocupo com esse termo culpado, porque eu acho que a maior questão são os responsáveis, né? Quantas pessoas são responsáveis pelo fim desse relacionamento? E geralmente a gente quer transferir a culpa para o outro, a responsabilidade para o outro, sendo que erros todos nós cometemos. O convívio com as pessoas, eles não é fácil. E os erros vêm, a falta de comunicação, a falta de tempo para investir nesse relacionamento. é que as pessoas sempre falam: ah, eu não tenho tempo, né? Isso. Eu não tenho tempo de ter conversa com meu companheiro, eu não. E aí isso ela vai levando para outras relações. Essa falta de tempo, essa falta do diálogo, essa falta, muitas vezes até do sexo em si. Com certeza, a falta de investimento total, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente passa a investir nessa coisa. E aí, quando tá namorando, como é que tem? Tem todo um investimento. Eu É, quero saber do que essa minha parceira gosta, meu parceiro gosta, para onde ele gosta de sair, do que ele gosta de comer e fazer. E aí, tenta se agradar. Quando casa, muitas vezes isso vai sendo deixado de lado. Só que mal sabem que essa é uma das coisas que precisam permanecer para que o relacionamento ele dure e ele vá se reinventando. Porque
A paixão, ela tem um prazo. É E no verdade. começo se tem uma paixão e depois vem o amor. E esse amor ele precisa ser renovado, ele precisa ser investido. Nenhuma planta cresce sem água, sem um solzinho, a mesma coisa é relacionamento. Sem um investimento, sem um cuidado, sem um carinho, esse relacionamento ele não vai crescer. Ele tende a estagnar. E nenhuma pessoa vive estagnada, né? Sim, Sempre quer transformar. é verdade. Vale a pena casar depois de um divórcio? Com certeza, por que não? O divórcio por si só, ele não deve ser um determinante de não ter mais relacionamentos. Não deve. A única coisa que vai impedir de ter um novo relacionamento e um novo casamento é um desejo pessoal. Se é um desejo pessoal não se envolver mais, não casar, ok. Mas se você se separou, conheceu uma pessoa, existe compatibilidade, existe respeito, existe um sentimento legal. Então, por que não investir nesse relacionamento? Como eu falei anteriormente, um relacionamento saudável ele gera saúde mental. Sim, E ele verdade. interfere em todas as áreas da sua vida. Então, a partir do momento que você está feliz, isso vai interferir positivamente, né? É muito importante. Essa, como a gente estava falando sobre a conversa, sobre o diálogo, nesse momento do divórcio, muitos casais não têm. Meu bem, enquanto se está namorando, depois é É. meus bens, e aí vai criando conflitos dentro Isso. deles. E vão saindo, cada um com as suas marcas, com as suas feridas Uhum. lá de dentro. É verdade. Eu costumo dizer assim que a comunicação ela é primordial para qualquer relacionamento, seja entre homem e mulher, pai e filho, mãe e filho, com todo mundo você precisa se comunicar. E a comunicação assertiva, né? E Sim, aí quando chega na hora que já está todo mundo ferido, eu já magoei, eu já fui magoado, essa assertividade muitas vezes ela acaba fugindo. E aí acaba vindo a agressividade, ou a passividade, ou como a gente costuma ver muito, a evitação. Passa a evitar aquela pessoa com quem você conviveu, com quem você dividiu sua vida. E essas feridas, quando elas não são tratadas, elas refletem nesses novos relacionamentos. E aí, essa ferida é do outro, né? Pertence a mim, não ao outro, na verdade. Então, quando um novo companheiro chega, o que ele pode oferecer é apoio, mas você precisa tratar suas feridas, buscar uma ajuda psicológica para poder resolver tudo isso e a dor, ela vai deixando de ser tão sim. firme, de ser tão forte, né? E acaba tendo um relacionamento do jeito que se deseja. Beatriz, muitas vezes tem filhos nessa relação. E nesse período, nesse momento do divórcio, é muito importante que se tenha cuidado para não ferir também os filhos. É preciso conversar com os filhos, ver se realmente aquela relação acabou, se não tem mais jeito para você reconstruir o seu relacionamento. E aí ter um momento também com os filhos, porque isso é muito importante, porque os filhos são para sempre, não é, Bia? São sim. E aí, o pai não vai deixar de ser pai. A mãe Nunca. não vai deixar de ser mãe. O divórcio, ele põe fim à relação entre homem e mulher, mas não o papel de pai e o papel de mãe. Isso. A comunicação ela vai precisar existir tanto entre esses ex-parceiros como com essa criança ou com o adolescente, né? Quando a gente está falando aqui de pessoas que, como no caso de criança e de adolescente, que os pais são responsáveis, esse cuidado ele precisa ser feito na melhor forma possível. Por quê? Porque é um processo já de mudança muito grande para essa criança Sim. ao ver o divórcio. Já causa muitas mudanças ali no psicológico dela, no comportamento, que pode afetar a escola e outros relacionamentos desse sujeito. E aí, a comunicação vai ser a melhor saída. Sem falar que, quando ainda continua existindo muitos atritos entre esse ex-casal, se engana o pai e a mãe que acredita que o filho não percebe, que a filha não Ele percebe está ali atento. o tempo inteiro e reflete negativamente na vida dessa criança ou desse adolescente. Por um tempo eu fiquei fazendo estágio na época da faculdade no fórum. E aí eu trabalhava com a conciliação. Sim, E chegavam muitos casos de pessoas que estavam se divorciando e o conflito era intenso. Muitas vezes já não era mais uma necessidade de falar sobre o filho, mas era só a necessidade de estar discutindo e tendo contato com aquele ex-companheiro ou ex-companheira. E a criança, ela sente isso. Ela sente. verdade. E até porque nesse momento do divórcio,
Um já não quer mais estar perto do outro, não sente mais o toque, não sente mais o cheiro, já é diferente, já quer manter muita distância. E aí vai ficando complicado nesse momento, porque os filhos estão inseridos ali e esse casal, a distância vai fazendo com que esses filhos vão sofrendo. E gera muito desconforto, porque a criança ama os dois. A criança quer ter os dois. E muitas vezes acaba assim, e agora? O que é que a gente faz no meio dessa disputa É, gigantesca, né? E o filho acaba se sentindo na responsabilidade de fazer uma escolha, sendo que, na verdade, o filho não tem que fazer a escolha. são os São os pais. pais, exatamente. E aí, muitas vezes, acaba transferindo isso. Olha, fica do lado de um ou fica do lado de outro. Quer ficar com quem? Quer ficar com a mãe? Quer ficar com o pai? E isso não é bom para a criança. Verdade. Né? Muitas vezes eles ficam se perguntando, talvez tenha casais que estão nesse processo do divórcio, e muitos deles colocam a culpa no companheiro, ela, né, um vai colocando a culpa no outro, mas na verdade de quem é a culpa? Então, é justamente como a gente conversou anteriormente. Não tem um culpado. São os responsáveis pela situação, que é mais de um responsável. Os erros, os dois cometem. Os caminhos, os dois escolhem. Então, buscar um culpado, eu acho que não é a melhor forma. É a responsabilização. Onde eu errei? Onde meu parceiro errou? O que é que eu posso melhorar? O que é que ele pode melhorar? Acabou o relacionamento, acabou. Eu vou seguir minha vida. Ok, o que é que eu preciso melhorar para poder ter um novo relacionamento, caso eu queira, e um relacionamento saudável? É refletir sobre esses comportamentos que foram tomados, essas escolhas que foram tomadas nesse relacionamento. Porque muitos, Beatriz, eles nem entendem por que que o relacionamento esfriou, o que foi que aconteceu, o que não deu certo. E eles não pararam antes para rever tudo isso, para entender um pouquinho esse contexto desse relacionamento. Por que que não está legal o relacionamento? É verdade. Geralmente, quando o casamento chega ao fim, os dois já estão muito machucados, estavam muito envolvidos na situação, e aí, com o tempo e o espaço entre os dois, já esse divórcio acontecido, é que passa a refletir e a enxergar alguns pontos. Que, na verdade, o que acontece quando o divórcio ele vem é um estopim, Sim, né? Que é a união de vários fatores já estavam acontecendo, muita coisa, como a gente falou, a falta de comunicação, a falta de respeito, a falta de compatibilidade, de tempo, de investimento nessa relação. E aí são pequenas coisas que vão juntando, e aí chega o estopim, que pode ser qualquer fator. E aí, geralmente, chega, o casamento acabou por causa de uma determinada coisa, um X fator. Só que, na verdade, quando se para pensar, vê que tem todo um histórico que já sim, estava, muitas vezes, desde o início do desde o início, relacionamento, né? que E não que não foi foi percebido. não foi percebida até por conta dessa paixão, né? Porque a Exatamente. paixão ela é cega e aí a pessoa não vai percebendo o outro na sua É, totalidade. E aí quando exatamente. vai chegando nessa fase do amor e começa a olhar e dizer, não, não era assim. Uhum. Você não era assim. E isso e tem uma questão que eu considero muito séria, que no início dos relacionamentos, as pessoas elas vão mudando para se encaixar naquele relacionamento. E aí, porque o companheiro ou a companheira não gosta de uma determinada coisa que faz parte de você, faz parte da sua personalidade, da sua forma de enxergar o mundo e de se relacionar com os outros. E aí você começa a mudar para se encaixar. Enquanto existe a paixão, talvez não incomode tanto. Mas quando você passa pro dia a dia, que é a vida a dois, isso vai vindo. A conta chega É, dessas uma hora ela vai mudanças. Uma chegar. hora ela chega. E aí você conseguir voltar atrás e se refazer é complicado, é muito complicado, porque o outro se acostumou com essa parte de ceder, de mudar, que não é nem a questão de ceder, é de você mudar tanto para poder estar com aquela pessoa. Você Sim, precisar mudar tanto para estar ela com aquela deixa de pessoa. ser ela. E não se reconhece mais. Não se reconhece como mulher, não se reconhece como um homem. E aí fica tão perdido e a pergunta vem: quem sou eu agora? É, Né? E verdade. quando a frustração vem um sentimento de raiva. Eu fiz tanto, eu mudei tanto para poder esse relacionamento dar Dá certo. certo, acreditando que isso é que faz um relacionamento dar certo. Só que na verdade não é, né? Tá bem longe Verdade. disso. E aí esse casal, ele separou, divorciou, e de repente, meia-noite,
o filho adoece ou algo acontece e aquela mulher muitas vezes começa a ligar para aquele companheiro altas horas da noite ou diretamente. Isso é um comportamento saudável? Então, ligar diversas vezes por um motivo banal ou sem necessidade, não, isso não é legal. Deve ter algum sentimento Exatamente, aí. volta à questão que eu estava falando lá do meu estágio. As pessoas, elas não é mais da necessidade do filho, é de uma necessidade pessoal de estar mantendo contato. E aí isso não é legal. É lógico que quando se trata de criança e de adolescente, o pai e a mãe, eles têm o direito de fazer parte da vida do filho, das decisões da vida do filho, seja ela em guarda unilateral ou em guarda compartilhada. O filho continua sendo filho, né? Verdade, Beatriz. E assim, nessa sua vivência que você teve, essa guarda compartilhada, ela tem trazido esse benefício para esse tipo de mulher? Que ela fica ligando a todo instante para esse companheiro? Então, a guarda compartilhada ela vai ser indicada nos casos onde os pais eles têm uma boa convivência. Sim. Estão divorciados, mas eles entendem muito bem essa situação, nós somos pais ainda, a gente precisa ter um convívio saudável pelo nosso filho. Respeita a individualidade do outro, Isso, né? exatamente. Nesses casos, a guarda compartilhada contribui muito. Mas quando esse casal vive em conflito, uma das partes fica querendo se envolver demais na escolha do parceiro, se sabe que esse ex-companheiro está namorando, fica interferindo, causa situações de constrangimento, esse tipo de situação, a guarda compartilhada não é o melhor, né? Porque gera prejuízo para a criança, gera prejuízo para os dois envolvidos. E aí, nesse caso, não. Mas em caso de casais que eles vivem bem, Se se comunicam comunicam bem, bem, não tem uma tem nenhum boa problema. relação. Isso. Então, nesse caso, tudo bem. Ter a guarda compartilhada vai trazer muitos benefícios para a criança. Porque, veja só, a criança ela cresce tendo o pai e a mãe em casa todos os dias, toda hora, encontrando com eles toda hora. E o divórcio, ele acaba sendo privado do convívio diário com uma das partes, né? E isso causa abalo à criança. É Sim. difícil para a criança entender. E a guarda compartilhada ajuda nessa situação de estar sempre com um e com o outro, com um e com o outro. E aí ajuda muito. É, isso é muito importante. Beatriz, nós vamos para o intervalo comercial agora e daqui a pouco nós voltamos com mais sexo e prosa. E você, mulher, se você está fazendo isso, não faz mais, não liga para o teu companheiro altas horas da noite, toma cuidado com o que você está fazendo e falando também, porque a sua saúde mental também está em jogo. Então, vamos cuidar um pouquinho aí. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129, com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assine o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Estamos de volta com mais sexo e prosa, com Beatriz Peixoto. Bia, quando muitas vezes no relacionamento acontece o divórcio e aí tem um outro relacionamento e uma das partes, o homem ou a mulher, começa a ficar lembrando das histórias. Ah, porque no meu antigo relacionamento acontecia assim, a minha ex-mulher, ou a minha mulher, ou o meu companheiro, ou o meu ex-companheiro. Como que fica nesse novo relacionamento essas conversas? As comparações, elas não são legais em situação nenhuma. Principalmente no relacionamento. Isso gera desconforto, isso gera ciúme, isso gera atrito. E aí ficar trazendo essas questões de um passado para esse novo relacionamento, tentando comparar, deixando de lado a singularidade do seu companheiro, isso só vai trazer malefícios para essa união. O que eu sempre digo é assim: tenha empatia. Você que está fazendo isso, gostaria de ouvir o seu companheiro falando isso? Eu acredito que todo mundo vai responder que não, porque a gente não gosta de ser comparado, de ter uma relação sendo comparada o tempo inteiro, de ser exigido a se comportar como esse companheiro. Então, pensa, vê que isso faz mal para o outro e não faz mais.
E aí, existem casos onde os dois fazem isso. Os dois fazem essas comparações. Aí, então, já que você está me cobrando isso, o meu ex fazia isso e Isso. isso. Isso não é bom, isso não Começa um é processo de saudável. adoecimento ali daquela nova Exatamente. relação, não é, Bia? E aí vem a pergunta: que tipo de relacionamento você quer ter? Você quer ter um relacionamento que te traz felicidade, que agrega positivamente na sua vida, ou você quer viver dentro de atritos? Então, refletir sobre isso é muito importante. Casar com um divorciado. Então, se esse divorciado está resolvido com o ex-companheira ou ex-companheiro, tá tudo certinho, não tem problema. A questão é quando esse outro relacionamento não está resolvido e chega essa terceira pessoa e entra na confusão inteira que essas outras pessoas estão vivendo, nessa dinâmica familiar, porque continua sendo a dinâmica familiar que eles estão vivendo e isso incomoda quem está de fora. Então é bom ver como é que está esse relacionamento. Quando se trata de filhos, essa nova pessoa que está chegando, ela precisa respeitar essa relação. Porque, como já foi conversado anteriormente, ninguém vai deixar de ser pai, ninguém vai deixar de ser mãe. E esse filho faz parte da vida. Sim. Ele faz É o parte. pacote. É um pacote, justamente. Faz parte da vida, faz parte para sempre daquela pessoa. Então, você precisa aprender a respeitar, precisa entender que essa pessoa vai fazer parte da sua família, sim, vai ser da sua família, sim, se você quiser casar com essa pessoa. Então, respeitar vai ser a melhor saída. Esse respeito é muito importante porque hoje os relacionamentos são assim. Ele tem filho, ela tem filhos, então cada um precisa ter esse olhar, porque o que eu não quero para o meu filho, eu também não posso estar doando para o outro, porque são vidas, são seres humanos e como pais, eles estão ali aprendendo todos os dias com os exemplos. Uhum, exatamente. E essa parte de você saber lidar com o outro, lidar com o filho do outro, é muito importante. E não vai adiantar, porque eu já vi muito caso assim, de no início do relacionamento, aceita o filho. Então, leva o filho para passear, leva o filho para tudo que é canto, diz que vai casar e que aquele filho vai morar com eles. E aí, com o passar do tempo, começa a excluir esse filho. Sim. Quando vem um filho do casal, tem uma distinção de tratamento e isso não faz bem. A gente está falando de uma criança que precisa de cuidado, que precisa de afeto, como qualquer outra pessoa. Então, esse tipo de comportamento não vai ser saudável nem para essa criança que está envolvida e nem para o casal, né? E Verdade. esse filho, caso tenha um novo filho, que vai estar convivendo ali com a dinâmica, ver o pai e a mãe destratando o irmão, então vai ser muito complicado. O filho pode começar a destratar o irmão, né? Uhum. Também porque é o que vê sendo feito, ou passa a ter preferência por um ou por outro por causa desse distrato. É verdade, Beatriz. Nesses relacionamentos, muitas vezes casa, separa, casa com outra pessoa, e aí vai vindo as feridas. E essas projeções dessas feridas em que vão sendo feitas, né, durante a vida nesse relacionamento, como isso se dá nas novas relações? Então, a gente sabe que a projeção ela acontece de maneira inconsciente, né? Isso. Nem sempre a gente está sabendo o que está acontecendo, nem sempre não se sabe o que está acontecendo. E o que é o melhor? Se conhecer, o autoconhecimento. Por quê? Porque através do autoconhecimento eu vou perceber o que eu estou fazendo. Eu vou perceber o que eu estou fazendo com o outro, o que eu estou fazendo com essa relação e tentar enxergar melhor o outro, como ele realmente é, Sim. né? Porque a projeção já vem do passado. Verdade. Quanto às feridas, a gente fala muito de relacionamentos que são abusivos, que vêm de uma traição, seja agressão física, moral, financeira, verbal. Então, o melhor no que se trata de feridas é também procurar uma ajuda. Porque, como eu falei no início, a ferida pertence a você. E não ao outro. E não ao outro. O que o outro pode fazer é te apoiar. E por um tempo. Mas se passar a vida toda naquele relacionamento onde você foi traído, aí você tá me traindo, já começa a delirar de uma coisa que não é verdade. E isso vai trazer malefícios para a relação. E o tratamento dessas feridas, elas vão ajudar você a viver bem só e a viver bem com o outro. Eu costumo dizer também que essas feridas, elas sempre têm uma forma de ser tratada. Então, assim, a dor vai estar lá? Vai. Vai fazer parte do seu passado? Vai. Mas você vai aprender a lidar com a dor. Verdade. O seu passado não vai ser apagado.
não vai ser mudado, mas o seu presente e o seu futuro pode. Se você não trata essa dor, se você não trata essa ferida, o seu presente e o seu futuro vai ficar muito parecido com o seu passado. E você vai trazer malefícios para si e para os outros, né? Por isso que é importante olhar para dentro, buscar ajuda, fazer uma terapia. Isso é muito importante para poder você curar essas feridas do passado, para poder você ter um novo relacionamento, porque aí vai ser novo relacionamento. E isso é muito saudável para essa próxima relação, até porque muitas vezes, Bia, essa pessoa traz sonhos lá do passado e que ela não realizou no antigo relacionamento, e aí ela quer colocar tudo ali naquele novo relacionamento e culpar o outro muitas vezes por algo que não deu certo, que não está dando certo. Exatamente. E assim, são escolhas, né? A gente, na relação passada, a gente escolheu abrir mão, e nessa nova relação, a gente pode escolher não fazer isso. Mas a grande questão é não responsabilizar o outro pelo que deu errado no Sim. passado. E aí a gente volta à projeção. E a gente traz aqui novamente a questão do luto. Esse relacionamento ele não foi superado. Esse fim desse relacionamento não foi resolvido. E eu vou para esse novo relacionamento levando tudo do passado. Então a chance desse relacionamento fracassar é gigantesca. Muito. É gigantesca. Não vai dar certo porque é como nós falamos aqui. O que o outro pode fazer é oferecer um tipo de apoio no início, mas a partir do momento que você começa a gerar sofrimento no outro, o outro não tem mais a obrigação de permanecer. De forma alguma, porque tem que se preservar a saúde mental, a qualidade de vida, o equilíbrio. E viver com uma pessoa que tem muita ferida, que tem muito trauma, isso não ajuda a ninguém. E se essa pessoa não quiser ser ajudada, principalmente, né? E ela vai sair sempre culpando as outras relações, sempre o outro vai ser o culpado. E aí ela vai esquecendo de olhar para dentro. De se responsabilizar, né? De chamar a responsabilidade para si, dizer assim, eu errei Sim. nisso, eu estou fazendo isso. E aí se coloca numa posição de vitimismo sempre, porque meus relacionamentos não vão para frente, eu faço tudo, eu estou fazendo tudo certo, meu E relacionamento aí não a vai gente pra frente. pergunta assim, mas você fez tudo o quê? Que Pra, tudo, que né? tudo é esse? Para que o seu relacionamento desse certo. O que você fez? E aí, muitas vezes, o que ela fez foi ser a outra pessoa. Ela deixou de ser ela para ser o outro. E esse tudo que ela acha foi isso. Exatamente. Se perde no caminho, se perde de si, se perde de tudo que acredita, e aí se encaixando no outro, se encaixando nesse relacionamento, e quando vê, diz assim, eu abri mão de tanta coisa e não realizei nada. Ela quis, não é? É, Ela deixou exatamente. de estudar muitas vezes por conta dos filhos, de cuidar dos filhos. Ela fez essa opção. Exatamente, são escolhas. O tempo inteiro a gente faz escolhas. Não adianta, até quando a gente não quer escolher, a gente está A gente está escolhendo, escolhendo. né? Então, escolher o que é melhor para si. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque a partir desse momento você vai saber o que dá para você e o que não dá para você. O que pertence a você e Isso. o que pertence ao outro. É aquela historinha ali do sim, do não. O Uhum, que é bom, o que não é. exatamente. Se é sim, se é não. É dar o sim, dar o não, tranquilamente, para que você possa viver de uma forma diferente e não levar para outras relações algo que você podia fazer, porque isso vai interferindo na sua vida como um todo. E como nós sempre falamos na saúde mental, a gente às vezes esquece dela, de olhar para dentro de nós e saber que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Cuidar dos relacionamentos é importante, mas esse cuidar dessa saúde mental é que vai fazer toda a diferença na sua relação. É o primordial, porque a saúde mental ela vai influenciar em todas as esferas da nossa vida. Em todas. Se a gente não tá bem, a gente não consegue fazer ninguém bem, tudo à nossa volta não vai ficar bem. O nosso filtro para enxergar o mundo, ele vai ser negativo. Ele vai ser prejudicado, ele vai ser adoecido. E a partir do momento que a gente se cuida, esse filtro mental também passa a ser positivo. O filtro mental no que eu digo assim, como eu vejo o outro, como eu vejo o mundo, como eu me relaciono com as pessoas, como eu me vejo. Então, quando a gente tem esse cuidado e se prioriza, as coisas elas melhoram muito, né? E a gente Sim. sabe disso. Não é à toa que se tem a campanha do Janeiro Branco, não é à toa que a gente Verdade. bate tanto nessa tecla de cuide de você, cuide da sua saúde mental. É por isso, é porque a gente sabe que influencia de forma direta em todas as áreas da nossa vida.
E até porque essa pessoa está saindo de um relacionamento, está em um divórcio e ela está entrando em um outro relacionamento. Talvez seja esse o seu caso. Está entrando em um novo relacionamento. Como você está se comportando nesse novo relacionamento? Muitas vezes você não cuidou, não teve esse olhar para dentro de você e começou a punir, começou a culpar novamente essa outra pessoa, esse novo relacionamento começa a não ter bases ali naquela Uhum. relação. E aí ela nem sabe por que esse outro relacionamento acabou de novo. Lá vai mais um divórcio ali. E ela não tem a ideia. E aí ela continua a culpar. Uhum. E aí, essa questão de você estar sempre trocando de relacionamento sem nem ao menos entender que o relacionamento passado acabou é séria. Mal terminou um relacionamento, 20, 30 dias, um mês no máximo, 2 meses no máximo, já está no novo relacionamento e com a mesma paixão do início, do que tinha com o outro. Não, vamos casar, Isso. vai dar certo, vamos ter filhos. E isso tem que se ter cuidado. Isso é para servir de alerta, Sim. né? Até porque para ela não ficar tão assustada e com medo de um novo relacionamento, de tantas marcas que ela já vai levando Isso, nessas exato. relações. Exato. Assim, o novo é natural causar insegurança e medo, né? A gente sabe. O medo ele faz parte de uma emoção Sim, básica, mas a sociedade que a gente vive hoje não dá espaço para isso. Não dá espaço para o medo, não dá espaço para a tristeza, quer viver tudo muito rápido, tem que estar feliz o tempo inteiro. É só a gente olhar no Instagram das pessoas que vão estar todo mundo lá, os feliz. melhores relacionamentos da vida, e olha lá a página do colega e diz: Olha, eu queria um relacionamento igual ao dessa pessoa. Mal sabe ele o que acontece em O que casa, acontece lá, né? né? Mal sabe o que acontece. E aí, esses medos e essas inseguranças, elas são naturais. A grande questão é quando esse medo ele passa a te limitar. Então, você começa um relacionamento novo, você tá gostando dessa pessoa, mas por causa do medo de fracassar, seja ele consciente ou inconsciente, você começa a se burlar. Então, o relacionamento tá dando certo. Então, eu fujo. Eu procuro problemas para esse relacionamento para o outro terminar comigo. E eu acabo nunca conseguindo botar um novo relacionamento para frente. Sim. E aí, quando eu pensei em falar sobre esse tema, quando a gente pensou, eu lembrei muito da série Friends. Eu acho que todo mundo já assistiu um pouquinho de Friends. Na série tem um personagem que ele tem pavor de casamento. Quando o relacionamento tá dando certo, ele corre. Quando o relacionamento tá dando certo, ele corre. E o medo dele vem do fim do relacionamento dos pais, que foi muito traumatizante para ele. Então ele tem muito medo. E aí até que ele conhece uma pessoa e decide que casa. Mas assim, muita luta para casar. No dia do casamento ele foge do casamento e todo mundo vai atrás dele para levar ele para o altar, até que ele consegue casar, consegue enfrentar. Isso não é longe da nossa realidade. O que tem de pessoas fazendo isso é gigantesco. O Verdade. medo de fugir, de muitas vezes não dar uma resposta É. para o outro é grande. E nós vamos. Esse tema aí é um tema bem interessante e dá muita coisa para outro programa, né, É, Beatriz? sim. Nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso Sexo e Prosa e eu gostaria que você deixasse aí as redes sociais, né, número, contato. Então, a minha rede social, meu Instagram é Bia Peixoto underline, podem me seguir. O meu número para contato é 996964805. Eu faço atendimento clínico também. Sim. É só ligar e agendar esse mesmo número do WhatsApp, caso queiram enviar mensagem para tirar dúvidas. E eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui. Esse programa ele é uma utilidade pública. Falar de sexualidade Verdade. é importante, né? E é bom quando a gente fala de sexualidade sem medo, né? Sem fazer Exatamente. caras e bocas, porque sexualidade é vida. E nós já estamos aqui chegando ao finalzinho do nosso Sexo e Prosa. Na próxima semana você fique ligadinho. Muito obrigada pela audiência, obrigada por ter ficado até essa hora juntinhos, né, para que a gente pudesse falar, aprender aqui com a nossa entrevistada maravilhosa. E eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana.